Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um O que é o Espiritismo, pelo canal Onda Espírita. Mas antes, bom dia, boa tarde, boa noite, feliz em saber que um desses períodos a gente pode estar junto nesse estudo maravilhoso, resumido, de poucos minutos, aonde o objetivo é trazer o conhecimento da doutrina espírita através de um diálogo, aonde Kardec se abre por uma entrevista, né, vamos dizer assim, para algumas pessoas, e entre elas nós escolhemos, dentro daquilo que Kardec escreveu no livro, o crítico, que é o visitante. Maravilhoso, não é? E nós ficamos aqui, eu digo nós porque a gente é uma equipe, convidando para conhecer o canal Onda Espírita. Quem conhece, tem novidades. Quem não conhece, vale a pena. Somos filantrópicos, nosso objetivo é 2. Levar a doutrina espírita ao conhecimento de todos, independente de quem seja, e com os bônus a gente reverte em cesta básica para quem tem fome. Venha conhecer e vamos ao capítulo. Anteriormente, Kardec deu uma resposta ao crítico que ele ficou um pouco, não teve argumento para rebater. Então ele partiu para outro. Então ele diz assim, eu achei interessante que ele falou, olha, entretanto, bem velhos, que já passou a época das mesas girantes, o furor. Agora eu te pergunto, por que você tem interesse nisso? O que isso é de útil? Então ele faz essa pergunta. Por que se dá isso, como diz, a você falar sobre isso? O que te traz? Kardec responde. Kardec é um gentleman, né? Porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria, uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica, do máximo interesse para os homens que refletem. Quanto esses nada mais tiverem a aprender no giro das mesas, não mais com elas se ocuparam. Então o que acontece? Ele está falando que é delas que surgiu a essência científica, ele observou. Eu vou dizer para vocês já, eu vou só continuar para a gente completar o que Kardec queria dizer. Para as pessoas fúteis, que nada querem aprofundar, esse fenômeno era um passatempo. Um divertimento que abandonaram quando deles se aborreceram. São pessoas com as quais a ciência não conta, porque cientificamente ali havia uma manifestação. Tipologia é a manifestação dos espíritos através das batidas. A gente até comparou com a brincadeira do copo. Mas era Kardec que viu ali uma manifestação inteligente. Presta atenção, gente, nós estamos numa mesa. Aí chega com uma preparação, que ali era uma manifestação espontânea. Eu quero que você me responda quem estiver aí invisivelmente. Nós somos 3 homens e 2 mulheres na mesa? 1 para sim, 2 para não. E era verdade. Há 2 mulheres na mesa? Não. Então, Kardec, depois de várias tentativas, ele começou a observar que havia o quê? Uma manifestação inteligente. Então, para aquelas pessoas que refletem, elas foram aprofundar. Para aquelas que se aborreceram, ficaram ali um período, quando acabou o divertimento, quando acabou a vontade de brincar, deixaram fora. Então, foi interessante ver por isso que a ciência não conta. Porque, cientificamente, Kardec, por A mais B, provou a existência dos espíritos e que a reencarnação faz parte de uma lei natural. Tá lá no Paris. Documentado. Interessante isso, né? Cientificamente, por métodos científicos. E ele continua. O período de curiosidade teve o seu tempo. Sucedeu-lhe o da observação. O espiritismo entrou. Então, mais sim como um meio de instruir-se. Preste atenção. O espiritismo entrou ali naquela situação de divertimento, naquela situação que ali estava, que o pessoal se reunia, do chá da tarde, o espiritismo entrou, ele como, vamos dizer assim, o codificador, mas para se instruir naquilo que estava se manifestando, para ir buscar através dos métodos científicos, observação, experiência, estudo, conhecimento. Como nós já dissemos, que isso daí é antigo, essas manifestações, está lá na época, ainda no início da era cristã, os egípcios, que já está lá atrás,
antes da era cristã. Então, é algo sério. Foi isso que ele colocou, como meio de instrução para eles irem buscar o conhecimento e trazer o porquê estava acontecendo, estava tendo aquele efeito. Havia uma causa, vamos buscar a causa. Então, é isso que ele diz que o Espiritismo chegou para buscar nesse ponto. Instrução para dar continuidade na seriedade daquelas manifestações. Aí ele diz, porém, essas pessoas que consideram como coisa grave, ou seja, coisa séria, algo que busca, que precisa de um aprofundamento. Ele diz sobre isso. Então, porém, as pessoas que consideram como coisa grave não se prestam a qualquer experiência de curiosidade. E ainda menos a satisfaz a daqueles que se apresentam com pensamentos hostis. Como não brincam, não se prestam a servir de brinquedo para os outros, eu pertenço a esse número de pessoas. Ou seja, não é uma brincadeira. Usar aquela situação como uma instrução para buscar um conhecimento, para trazer à tona o que aquilo está querendo nos dizer. O que aquelas manifestações, que daquela maneira de espontânea, estava querendo nos mostrar. Através do que? O Espiritismo, a seriedade daquelas manifestações, buscar o conhecimento através delas. Foi isso que ele quer colocar. Bom, o crítico continua. No entanto, somente a experiência pode convencer, mesmo aquele que, em começo, seja movido pela curiosidade. Se só trabalhais na presença de pessoas convictas, deixai que vos diga, ensinais a quem sabe. Kardec responde. Uma coisa é estar convencido e a outra estar disposto a convencer-se. É aos desta última classe que me dirijo, e não aos que julgam humilhação vir escutar o que lhes chamo de ilusões. Com estes eu não me ocupo absolutamente. Então ele já está dizendo direto para o crítico, né? Porque a gente já conversou sobre isso, porque ele diz que é ilusão, e ele não acredita, ele não se convence da situação do Espiritismo. Então ele deixou claro, não vai perder tempo. Mas aqueles que querem, que buscam a instrução, a seriedade, o conhecimento, aí sim, Kardec perde todo o seu tempo, como ele pode dizer. E, aliás, não é nem perca de tempo. Pelo contrário, são trocas de ideias e ensinamento. Porque doutrina é ensinar através do conhecimento. É o que Kardec faz. Quanto aos que manifestam sincero desejo de esclarecer-se, desculpa pela tosse, veio assim espontâneo. O melhor modo que tem para prová-lo é mostrar perseverança. Olhe só, quanto aos que se manifestam sincero desejo de esclarecer-se, o melhor modo que tem para prová-lo é mostrar perseverança. São reconhecidos por outros sinais que não apenas o desejo de ver uma ou duas experiências. Esses querem trabalhar seriamente, ou seja, aprofundar, buscar, através dos métodos, da experiência, conhecimento, instruções. É isso que ele quer dizer. Porque quando você vai buscar tudo isso, você tem um conhecimento. Você consegue chegar na causa para você entender o efeito. Fantástico, né? E trabalhar com seriedade. Isso entra muito a parte moral. Porque médiuns, gente, desde que o mundo é mundo existe médiuns. Mas de que maneira você vai usar essa sua mediunidade? O Espiritismo está aí, ó, provando desde antes de Cristo. Mas como você vai usar moralmente esse contato com o mundo invisível? A doutrina espírita nos traz um código de conduta moral, chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Porque essa conduta moral é citada pelos Espíritos, através de toda a moral do Cristo que Ele nos deixou quando passou pelo nosso planeta. Olha que maravilha. Por que chama Evangelho segundo o Espiritismo? Porque é ditada pelos Espíritos. Maravilha, né? Continuamos. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos da ciência exatas. Não se produzem à vontade. É preciso que os colhamos de passagem e observando muito e por muito tempo que se descobre uma porção de provas que escapam às vezes à primeira vista. Sobretudo, quando não se está familiarizado com as condições em que se pode encontrá-las,
e ainda mais quando se vem com o espírito prevenido, ou seja, todo o trabalho da doutrina é observação, estudo, reflexão profunda. Porque ele fala que algumas situações escapam, passam por nós, como o caso diz, peraí, que manifestação é essa? Que é inteligente. Como que ela consegue responder perguntas através de estalos, né, na madeira? Foi o que ele falou. Então, é essa observação. Agora, quando aquelas pessoas já vêm com aquele espírito prevenido, de que eu não acredito, eu quero não ser, então nem adianta. Como ele fala. Mas quem mergulha na situação, na seriedade que ali está acontecendo, é muito mais fácil. Aí ele continua. As provas abundam para o observador assíduo e refletido. Ok, as provas, elas se manifestam, elas vêm em abundância para aquele assíduo e refletido. Aquele que vai sempre, constantemente, vai observando, vai verificando, vai vendo os métodos, vai estudando, vai buscando conhecimento em outros livros, vai buscando a ciência, a religiosidade também. Então, é isso que ele está procurando. Ele está falando dessas pessoas, a seriedade em busca do conhecimento dessas manifestações. Uma palavra, um fato aparentemente insignificante é para ele um raio de luz, uma confirmação, ao passo que tais fatos não têm sentido para quem os observa superficialmente ou por simples curiosidade. Eis porque não me presto a fazer experiências sem resultado provável. Por que Kardec está dizendo isso? Há uma passagem de Kardec que ilustra esse parágrafo, que é quando ele está escrevendo, na casa dele não tem ninguém, só ele escuta através de uma parede, como se fosse um biombo, várias batidas. É uma manifestação espontânea. E ele fica preocupado. A Gabriela, já contei essa história aqui para vocês, mas vou repetir rapidinho. A Gabriela chega também e escuta. Era a atenção do espírito que estava dizendo a ele para parar, porque ele estava escrevendo errado. Ele estava fazendo as comparações de tudo aquilo que ele recebia, que é o que ele fazia, mas as comparações não estavam certas, estava errado. O que o espírito fez? Você vê que ele tinha uma equipe espiritual além dele, que quando ele começava a pegar as perguntas, fazer comparações, fazer estudo delas, estava trabalhando junto com ele na montagem da doutrina espírita. E ele foi verificar e realmente esse espírito se manifestou e disse: tal parágrafo, tal página, tal que você escreveu não está certo. Aí ele foi lá, conferiu e estava errado. Isso é coisa provável para ele. Então ele se envolveu de uma tal maneira que ele já recebia da própria espiritualidade alguns sinais. E esse é um desses. É o que ele está tentando explicar aqui para ele. E ele continua. Eis porque não me presto a fazer experiência sem resultado provável. Desculpa eu estar repetindo, mas é só para terminar. É o que eu acabei de dizer a vocês. São experiências que ele passou, provou que realmente há essa interligação. Mas através do quê? De quando você está buscando algo positivo. Quando você está buscando uma causa para um bem maior. Do bem para o bem. Olha só, entramos na parte moral. E o visitante continua, que é o crítico. Enfim, tudo deve ter um começo. Já é alguma coisa, já está um pouco mais calmo, né, gente? O aprendiz que nada sabe, que nada viu ainda, mas que deseja esclarecer-se, como poderá fazê-lo quando não lhe facultais os meios para isso? Kardec responde. Eu faço grande distinção entre o incrédulo por ignorância. Ele está dizendo ignorância, gente, não é pejorativo. Ignorância de não conhecer. Tá? E o incrédulo por sistema, ou aquele que já vai não acreditando e não quer acreditar. Já é sistema dele. Então tem duas pessoas. Então ele fala: quando descubro alguém com disposição favoráveis, nada me custa esclarecer. Porém, pessoas pessoas em quem a vontade de instruir-se não é senão aparente, como estas, perde-se o tempo. Porque, se elas não encontram logo o que parecem buscar, e que talvez as incomodasse, se aparecesse, o pouco que vem não é o suficiente para destruir as prevenções.
julgam mal os resultados obtidos e os transformam em objeto de zombaria, pelo que não há utilidade em lhos fornecer. Ok, aquelas pessoas que querem ali, ó, eu quero agora, já e no momento. Eu quero que você tire esse note daqui e coloque lá. Só pensando que você... Não, não é assim. Eu tiro o físico e coloco. Mas não é dessa maneira. É o imediatismo. Mas vai ali só por curiosidade, eu quero agora. Não, mas agora aquele que vai para aprender, para estudar, se for preciso, ele vai buscar o conhecimento, é maravilhoso. Ele não conhece, então ele tem a ignorância de não conhecer, mas ele está ali predisposto a se instruir. É isso que ele quer dizer. Aí, a quem deseja instruir-se, como ele colocou, e aí ele continua. Instruí-vos, primeiramente, pela teoria. Lede e meditai as obras que tratam dessa ciência. Nelas aprendereis os princípios e encontrareis a descrição de todos os fenômenos. Compreendereis a possibilidade deles pela explicação que elas vos darão e pela narrativa de grande número de fatos espontâneos de que pudestes ter testemunhas sem os compreender, mas que vos voltarão à memória. Vós vos fortificareis contra todas as dificuldades que possam surgir e formareis desse modo uma primeira convicção moral. O que Kardec está querendo dizer aqui? Que quando você, como eu falei, você tem a ignorância, mas você quer aprender e você vai a fundo, você vai entender essas manifestações espontâneas como a tipologia, a escrita através da psicografia, ou às vezes a própria psicofonia, porque você foi buscar o estudo, você foi buscar o entendimento, você foi buscar a compreensão. Então fica muito mais tranquila. Quando houver essas manifestações, não será algo de você vai ver que faz parte de todo um contexto através do estudo do Espiritismo, através da doutrina, da codificação que ele trouxe. Porque ela é toda ditada pelos espíritos, não tem a mão do ser humano. Tem a mão da organização de Allan Kardec. Sim, que ele pegou todas as perguntas e respostas, estudou, verificou as coerências, porque era interessante o que ele fazia. Ele fazia uma pergunta para vários médiuns. E colocava, primeiro ele começou a colocar em salas diferentes, depois ele começou a mandar para as outras cidades essas perguntas. Quando vinham as respostas através da mediunidade dessas pessoas, ele comparava aquelas que eram iguais, separava 6, 7, 8 iguais, aí sim ele decretava que essa era a resposta através dos espíritos. Interessantíssimo. Ciência, método científico, experiência, foi o que ele coloca, né? Então, o que ele coloca aqui? Então, falei então e é então que ele coloca Kardec. Quando se vos apresentar a ocasião de observar ou operar pessoalmente, compreendereis qualquer que seja a ordem em que os fatos se mostrem, porque nada vereis de estranho. Ele coloca isso para ele. Quando você entender, buscar o estudo, a compreensão, participar, buscar a causa, o entendimento vai ser fácil. Não haverá dificuldade nenhuma. Porque para isso você precisa estar predisposto. Se você não está predisposto, a doutrina espírita não vai ficar batendo para você aceitar, para você compreender, para você se convencer. Porque tudo depende de você. Vá buscar a causa que você vai entender o efeito. Como eu te disse, você vai olhar como coisa natural. E para encerrar essa conversa com o crítico, Kardec deixa uma mensagem para ele, para mim também. Eu acho que para nós. Eis, meu caro senhor, o que aconselho a todos que dizem querer instruir-se. E, pela resposta que dão, é fácil conhecer que neles há alguma coisa mais que curiosidade. Então, é uma resposta, é uma mensagem maravilhosa. Então, ele observa pela resposta que a pessoa dá, será que é só uma simples curiosidade? Por isso que ele pede para instruir-vos. E ele sempre deixa isso para a gente, espírita. Espíritas, instruí-vos, vão buscar o conhecimento para vocês acabarem entender cada vez mais o que é o espiritismo. E Kardec encerra
a conversa com o crítico, mas ele vai iniciar uma outra conversa e dessa vez é com um cético. Olha, parece pinga-fogo do século XIX. E nós vamos deixar para falar, ou iniciar o trabalho, não, a entrevista de Kardec com o cético no nosso próximo encontro em O que é o Espiritismo. Com o crítico foi maravilhoso. Agora vamos ver com o cético. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo no coração e que a paz de Jesus esteja no coração de todos e de todas. Até a próxima!